Hora de conversar com Rodrigo Aidar. A gente vai falar sobre essa autorização para que juízes decidam sobre causas em que parentes atuem. Eu sempre ouvi falar que essa era uma prática claramente vedada, né? Que juízes são suspeitos para atuar em casos em que haja parentes envolvidos, mas, pelo que li aqui, o STF teve outro entendimento. Ô Aidar, e aí ao mesmo tempo eu vejo que o consultor jurídico está dizendo, não é bem assim. Então vamos colocar luz nessa questão, bola no chão. O que foi decidido exatamente pelo Supremo? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla querida. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Pois é, Megali, a gente tem que colocar realmente a bola no chão, porque as manchetes que pularam aí nos sites ontem dão a entender que o Supremo permitiu que juízes julguem processos em que seus parentes estão atuando na causa, seus parentes advogados, seus parentes defensores públicos. Não é bem isso, tá? O código, essa proibição permanece. Assim, se o Rodrigo é advogado e o tio do Rodrigo é ministro do STJ, o tio do Rodrigo não pode julgar o processo que o Rodrigo defende no STJ. Ponto. Isso subsiste. O negócio é que o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma proibição adicional, Megali, que é a seguinte, como eu disse, o Rodrigo é advogado, o tio do Rodrigo é ministro da STJ, o tio do Rodrigo não pode julgar o processo do Rodrigo advogado. Só que, se eu defendo uma empresa que, por acaso, tem processo também com o advogado Megali, e o advogado Megali está litigando no STJ, aí o ministro também é proibido de julgar o caso do Megali. Por quê? O Rodrigo advogado não tem nada a ver com esse processo. O Megali advogado é que está defendendo essa causa. Mas a empresa tem contrato com os dois escritórios. Então, o ministro, o tio do Rodrigo, seria proibido de julgar o caso do advogado Megali. É essa proibição que veio no Código Civil que os ministros do STJ, do Supremo Tribunal Federal, julgaram inconstitucional. Então, assim, se uma empresa... E eles julgaram inconstitucional por uma série de motivos. Os votos estão bastante extensos, inclusive, discutindo as questões. Se uma empresa contrata 10 escritórios, em um desses escritórios tem um parente até terceiro grau, vê bem, não é o filho, não é a mulher, pode ser um parente até terceiro grau, aquele sobrinho afastado. Em um desses casos, litigando no STJ, todos os outros casos, o ministro estaria impedido de julgar. Então o Supremo achou que isso não é razoável, quer dizer, não todo o Supremo. O julgamento ontem estava 6-4, faltava o voto do ministro André Mendonça. Eu tentei entrar hoje de manhã no sistema do Supremo, mas não consegui entrar na sessão virtual. Mas o fato é, já havia 6 votos para julgar esta questão inconstitucional. Então a regra que proíbe o juiz de julgar um processo onde seu parente está atuando, permanece. O que caiu, de fato, Megali, é essa que o pessoal chama de terceirização de impedimento, quando um outro advogado está litigando e porque a empresa que esse outro advogado defende tem um processo que pode ser menor, com um parente de juiz, ainda que distante, aí ele também estaria proibido de julgar. Foi essa regra que caiu no Supremo Tribunal Federal ontem. Não sei se eu consegui me fazer entender. Super, Aidar, super. A gente conseguiu entender, sim. Agora, essa trava, isso acontece, obviamente, né? Essa proibição de que juízes tenham contato com os processos de parentes e tal, obviamente para evitar, para que não haja suspeita de qualquer benefício, né, nessas decisões dos juízes. Agora, ainda se pairar, Aidar, algum tipo de suspeita nesses processos que não tem o parente do juiz como principal advogado, mas a empresa que também contrata esse parente, que outro tipo de trava existe para que se dissipe qualquer tipo de suspeita, né? Algum acompanhamento é feito, algum tipo de relatório tem que ser feito dizendo, olha, né, mostrando que o processo está sendo de forma clara. É possível estabelecer isso também? Eles entraram nessa questão, Aidar, no momento da decisão? Entraram em alguns votos, eles falam que, por exemplo, a responsabilidade do advogado, se o advogado de uma da parte que vai ser prejudicada pela suspeição do juiz, ou por um possível favorecimento do juiz, tem que levantar isso em juízo. E se levantar isso em juízo e houver razões fundadas para acreditar que aquele juiz
está favorecendo essa empresa, porque essa empresa, em outra causa, tem lá um contrato com um parente seu, a parte contrária tem que levantar isso e dizer, olha, esse juiz não pode julgar essa causa. Claro, aí muitas vezes prevalece a questão do corporativismo, a gente tem que ser claro, né? O corporativismo, nesses casos, às vezes atua, mas o corporativismo atua nos casos em que esse impedimento não é muito bem claro. Quando é muito bem claro, muitas vezes o juiz é sim impedido. E Carla, você sabe que ontem eu conversava com alguns advogados e até alguns juízes em relação a isso, e essa regra divide a comunidade jurídica. Tem gente que acha que a proibição é muito boa e que o Supremo andou mal, e tem gente que acha que o Supremo fez bem, até para evitar manipulação de julgamento. Como manipulação de julgamento? Vamos lá. De novo, vou dar um exemplo. Se eu sou advogado e o meu tio é ministro da STJ, aí um escritório está lá litigando e sabe, um escritório não, né? Uma grande empresa tem um processo lá no STJ e sabe que o voto do meu tio vai ser contrário à tese dela. Sabe porque analisou os precedentes, sabe como ele pensa, como ele votou em outros processos. O que essa empresa poderia fazer? Pegar um caso pequeno, menor, e contratar o meu escritório, sem que eu soubesse, sem que meu tio soubesse, sem que o juiz soubesse, só para provocar o impedimento do voto daquele juiz. Então, você daria a chance de a empresa, em determinada medida, e grandes empresas têm muito poder econômico para poder fazer isso, até manipular resultado de julgamento. Essa foi uma das preocupações que levaram os ministros do Supremo Tribunal Federal a derrubar essa regra. Mas, de novo, há parte da comunidade jurídica que acha que o Supremo deveria ter mantido essa regra. E como a gente viu, foi 6-4, foi um placar apertado. Mas assim, há sim meios de você apontar, olha, esse juiz não pode julgar essa causa porque ele já se manifestou antes, porque ele é parente de alguém, porque ele está claramente impedido por uma série, aí tem uma série de regras no Código de Processo Civil, além dessas, que estabelece ali quando o juiz não pode julgar uma causa. Agora, o que eu acho importante a gente dizer, porque realmente causou uma confusão, é que continua válida a regra de que juiz não pode julgar processo em que parente de até terceiro grau colateral atue. O que caiu é essa terceirização, essa triangulação, porque aí se considerou muito exagerado e não compatível com os princípios constitucionais.